gente preparou essas músicas todas relacionadas ao Natal. E eu queria ler um texto que está na Bíblia, que é bem conhecido, que é quando Lucas ele retrata, ou relata, o nascimento de Jesus. Né? Está no capítulo 2, vai do versículo 1 até o versículo 20 até o 20. Né? Diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então essa é a descrição de Lucas a respeito do nascimento de Jesus. Vocês sabem que Lucas era um médico grego, ele não foi apóstolo, não viveu junto com Jesus, mas ele fez uma enorme pesquisa sobre a vida de Jesus e se tornou um dos evangelistas. Né? Então é um dos evangelistas, inclusive, que traz com o maior número de detalhes a vida de Jesus, a biografia, né, de Jesus. E este capítulo 2 de Lucas revela a essência do Natal. Qual que é a essência do Natal? O nascimento de Jesus, o Salvador, como cumprimento de uma promessa feita pelo próprio Deus. Então esse texto ele é carregado de significado teológico e espiritual, especialmente se considerarmos os detalhes que Lucas nos oferece neste evento. Eu queria destacar 4 itens desse relato de Lucas. Tem muito mais do que isso, mas logicamente nós viemos aqui para comer, né? Então não é para fazer lá um grande sermão, mas eu queria destacar essas coisinhas, porque eu acho que essas coisas servem para nós hoje, para o nosso dia a dia, para quando a gente sair daqui, essas coisas devem mexer com a gente deve viver também com esses ensinos, não totalmente só com estes, tem outros ensinos, mas esses ensinos são interessantes para a gente aplicar na nossa vida e no nosso cotidiano. A primeira coisa é no versículo 7 desse capítulo que eu li, Lucas 2, diz o seguinte: e deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E aí nós vemos a promessa de Deus, dizendo que ia enviar o Messias, ia enviar o Salvador.
E a escolha de Deus para enviar ao mundo, né, um Salvador, ele escolheu enviá-lo como um bebê. Né? Eu fico pensando, Deus podia simplesmente fazer aparecer lá no deserto um homem pronto, feito, e de repente ele aparecer no meio de todos como Salvador. Mas não, né? Deus optou por trazer, né, enviar o seu filho para que ele encarnasse como um humano, né, num bebê, numa coisa extremamente simples, simplesmente vulnerável. Eu fico imaginando Deus Todo-Poderoso, vulnerável. Maria pegando aquele bebê no colo e falando assim, isso aqui é Deus. E eu estou segurando Deus no colo. Né? É uma coisa absurda, difícil demais de imaginar. Né? A situação de Maria e de José, né, tendo que educar, tendo que criar, né, o Filho de Deus, Jesus Cristo. E esta é uma inversão de valores que Deus propõe ao mundo. Ao invés de colocar Jesus, o Rei do Universo, o dono do Universo, o Criador do Universo, o Todo-Poderoso, ao invés dele vir num palácio, ou se nós estamos falando de questões religiosas, vir lá no meio da nata religiosa, no meio dos sacerdotes, no meio de tudo aquilo que, do templo, né? Na época, quando Jesus veio, uma das maiores belezas do mundo era o templo de Herodes. E Jesus não nasceu nessa grande maravilha, nessa beleza. Pelo contrário, foi nascer lá em Belém, uma cidadezinha pequena, num local, numa estrebaria, e nem num quarto de luxo foi, nem num quarto simples foi, né? Foi numa estrebaria. Essa é a inversão de valores que esse texto nos traz para que a gente medite sobre como é que nós estamos, quais os valores, como é que está sendo os nossos valores? Nós valorizamos o quê? E é muito fácil a gente valorizar aquilo que para nós o mundo todo valoriza, aquilo que tem uma penetração na mídia, né, que tem sucesso, que está tudo, ser amigo do cara que fez um sucesso enorme, que tem, né, 50 milhões de seguidores na internet, eu sou amigo desse cara, né? Bacana. Essa é a inversão de valores que o Lucas propõe aqui, né? Que olha, o grande valor não está lá, né? O grande valor está na simplicidade, está na humildade. Olhe para essas coisas simples e valorize essas coisas. O valor que Deus está dando para essas coisas é maior do que o valor que os homens dão para aquilo que está fazendo sucesso, né? Então, esse para mim é um primeiro desafio, né, uma primeira lição que a gente aprende, para que a gente possa prestar atenção naquilo que é simples, naquilo que é humilde, e ver o valor e até o valor divino que Deus coloca, deposita nessas coisas extremamente simples. A outra coisa que me impressiona é o anúncio que foi feito aos pastores, né? Então, os primeiros, e aqui na imprensa tem um nome que é dado, furo de reportagem, né? Aquele cara que divulga primeiro, que toma conhecimento primeiro, e ele fica na mídia, ele é o cara, né? Que ele foi o primeiro cara da notícia, né? E olha para quem Deus revela. O primeiro cara que ficou sabendo que Jesus nasceu. Não foi o rei, não foi o sacerdote, que você fala, não, pelo menos deve ter sido o pastor lá, né? O padre, o papa, enfim, alguém que esteja lá no topo da religião. Pelo contrário, ele foi revelar em primeiro lugar, o furo de reportagem foi dado para pastores que estavam no campo cuidando dos seus rebanhos. Bom, primeiro imagina, esse tipo de emprego não devia ser o melhor emprego que existia na época, né? É marginalizado. Alguém que não faz outra coisa e tem que cuidar do rebanho à noite. Vai trabalhar de noite e cuidar do rebanho à noite. Foi para essas pessoas, para esses caras simples, marginalizados, que Deus resolve, eu vou comunicar vocês em primeiro lugar, né? E às vezes a gente, muito espiritual, acha que Deus tem que comunicar as coisas primeiro para a gente, né? Não, mas Deus tem que me considerar, né? Afinal de contas, eu faço isso para Deus. Deus tem que me considerar, Ele tem que revelar essas coisas para mim, né? E Deus revela na simplicidade, naquilo que é mais simples, naquilo que é marginalizado.
E aí é preciso que a gente olhe para estas coisas simples e marginalizadas e veja a presença de Deus lá. A gente às vezes só quer ver a presença de Deus no púlpito, lá em cima. Olha, nem sempre ela está lá, tá? E muitas vezes ela está ali embaixo, ali na simplicidade, ali onde a gente acha, não, aqui não. E muitas vezes é ali que Deus revela, né, a principal notícia do mundo, que é a vinda do Salvador. Então, para que a gente também possa pensar um pouco nisso e começar a observar as coisas simples, né? Onde muitas vezes você está no meio da rua e é ali que Deus se manifesta. Eu vou abrir um parênteses aqui, só contar uma coisinha. Certa ocasião, de um amigo que tinha separado da mulher, ele estava bastante depressivo e ele teve um churrasco na casa de uma outra pessoa e eu toco violão, ele tocava também, essa pessoa me chamou para ir lá tocar umas músicas nesse churrasco. Eu fui e chamei ele, cara, vem comigo, ver se toca alguma coisa aqui e você, né, sai dessa, um momento de alegria qualquer. E nós chegamos lá, estamos tocando ali, e ele veio ali, tocando devagarzinho, um churrasco no canto. E aí, um momento, ele foi para esse local da churrasqueira e tinha um cara lá, mas bêbado caindo. Esse cara bêbado olhou para ele e viu nele que ele estava terminando de cair. Ele botou a mão no ombro do cara e falou assim: cara, você é filho do rei, você não tem direito de ficar triste. Ele olhou para mim e falou: cara, eu esperava isso de você. Mas não desse bêbado. E a cara vai lá para baixo, né? Por que eu não falei isso para ele? Né? E Deus tem que se manifestar numa pessoa que a gente acha que Deus não vai se manifestar, porque na nossa cabeça Deus não está lá, né? E aí Deus se manifesta dessa maneira. Então é para a gente quebrar um pouco os nossos preconceitos. Eu acho que essa passagem ela mostra isso. Olha, Deus se revelou ao marginal, aquele onde você acha que Deus não vai estar. E ali Deus se revela. Tá? A outra coisa que me chama a atenção é a resposta imediata dos pastores. Os pastores viram aquilo e falaram assim: vamos a Belém e vejamos o que aconteceu, né, que o Senhor nos deu a conhecer nessa noite. A resposta deles é imediata. E às vezes Deus nos mostra a coisa, nos chama e a gente começa a dar desculpa. A gente fala: não, hoje não, eu tenho isso aqui para fazer, espera um pouquinho, né? Quando Cristo chama as pessoas para o seguir, o cara fala: não, eu sigo sim, mas espera aí, deixa, meu pai está velho, deixa ele morrer primeiro, eu quero enterrar ele, depois disso eu sigo, né? Estou quase me aposentando aqui, mas deixa eu terminar isso aqui, né? Depois eu vou. Né? Os pastores, eles foram imediatamente, eles tomaram a decisão imediata. Né? Também nos mostrando que, olha, quando Deus mostra alguma coisa para a gente tem que reagir imediatamente. Vamos lá agora, quero ver o que aconteceu. Tá? Então, essas são as coisas que eu queria deixar com vocês, né, nesse texto que a gente leu, e como aplicação, né, que esse Natal nos convida a revisitar o mistério da encarnação. Porque esse mistério é Deus conosco na fragilidade humana. E nisso nós somos chamados a reconhecer a presença de Deus nas coisas simples e no cotidiano. Nós somos chamados a viver a paz que Cristo trouxe ao mundo, reconciliando-nos com Deus, com o próximo e conosco mesmo. E a outra coisa que ele nos chama a responder prontamente ao seu chamado e a anunciar as boas novas com alegria, especialmente aos que mais precisam de esperança. E nesse Natal, como Maria, lá no último versículo que a gente leu, né? Possamos guardar e meditar sobre essas verdades em nosso coração. Dizer que Maria, o tempo todo, ela estava observando cada um desses itens, meditando no seu coração, né? E vendo o que Deus queria com cada coisa dessa. Então, que nós possamos também, como Maria, estamos meditando no coração tudo aquilo que tem nos acontecido, e que possamos, como os pastores, reagir, né? Atender ao chamado imediatamente e proclamarmos as boas novas que Deus nos tem dado a conhecer.
Encerrando, deixo esse versículo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer ter. Deus abençoe. Então vamos cantar só mais um aqui para a gente fazer uma oração e